vídeo de hoje do canal, é claro, mercado da bola e também as últimas do Tricolor para o confronto contra o Bragantino. Então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Nestor no Bahia, procede? O que acham, Arnaldo? Bom, o interesse existe. Agora, para finalizar essa transação, seria uma compra definitiva, seria uma grana. Eu acho que seria uma boa para os dois. Eu também acho. São Paulo, o Bahia e tudo mais. Verdade. Muito bem. Mas é cedo ainda, cara, porque tem muito tempo até lá. Bom, vamos falar do São Paulo agora. Números do São Paulo. O time com Nestor e sem Nestor. Por quê? Porque o Nestor tem aí um zoom de que o Bahia está interessado no Nestor. Com o Nestor, 35 partidas, 100, 28. Vitórias, 19 com ele, 12 sem ele. Empates, 7 com ele, 11 sem ele. Derrotas, 9 com ele, 5 sem ele. Com ele tem aproveitamento de 60%, sem ele 55%. Isso em 2024. Fato é que o Nestor, ele se machucou, saiu do time, não sei o quê, e não voltou mais a ser titular. Hoje ele não é titular do São Paulo. Muitas vezes nem entra, né? Ele entra, várias vezes ele entra no segundo tempo ali, mas tá longe de ser titular do time hoje, né, Arnaldo? Apesar do aproveitamento melhor com ele. Ele teve uma lesão para trabalhar, mas ele, em 2024, ele não foi titular, de fato, mesmo essas partidas todas com a presença dele foram minutos. Titular, ele praticamente não foi. E acho que não fez para merecer a vaga de titular, né? O Zubeldia testou ele em algumas posições, triângulo no meio, aberto pela esquerda, testou até de 10, que ele pediu para jogar, né, quando não teve o Luciano, mas ele não foi bem, está marcado pelo gol histórico contra o Flamengo na final, mas também na temporada passada, acho que ele é um jogador com potencial, mas sempre foi, na minha visão, um jogador irregular, né? Ele tem boas partidas ruins, acho que está pesando nesse momento na carreira dele uma indefinição tática de função. Eu acho que ele se constitui um jogador frágil fisicamente para ser um segundo volante. Ao mesmo tempo, para ser um meia de criação, ele precisa ter um índice de conclusão e assistência muito maior do que ele tem, na verdade. Então, ele está numa fase da carreira que já não é o menino, né? E que ele, por incrível que pareça, logo depois de ter feito aquele gol e ter virado nome na história do São Paulo, ele não se firmou. E por isso essa questão da possível venda, né? O São Paulo, aliás, planejava ter vendido o Nestor pós Copa do Brasil, né? Mais uma venda posterior, uma grana alta, e aí teve a lesão, né? Agora o interessado pode ser o Bahia, do Rogério. O Rogério gosta muito das características do Nestor. E o Bahia é um time, né? Você vê como é, o Bahia compra o jogador de time brasileiro, né? Como já fez, né? Comprou o Caio Alexandre do Fortaleza, titular absoluto. Comprou o Everton Ribeiro, quer dizer, não comprou, mas ficou com o Everton Ribeiro. Comprou o Jean Lucas, do Santos. E acho que é um time hoje que tem condição de investir no mercado nacional. E como é um time que joga com muita gente no meio de campo, é o time no Brasil que joga com mais gente no meio de campo, eu acho que o Nestor poderia ser uma boa para o Nestor, né, nesse modelo do Bahia, essa negociação. Mas eu acho que ainda está muito nesse rumor, né? A gente não sabe nem se o Rogério vai continuar como técnico do Bahia, né, para a próxima temporada. Já falei aqui durante a programação que eu tava com a esperança de que depois do gol na final da Copa do Brasil, essa temporada seria o ano de afirmação do Nestor no São Paulo, um ano que ele viraria uma peça importante realmente. Já foi uma peça importante no ano passado, mas seria um dos líderes do elenco, e aí tivesse uma história um pouco mais longeva no São Paulo, mas aí muita coisa atrapalhou, né? Lesão. Chegou o Zubeldia, ele não conseguiu se firmar também. O que a gente entende aqui, o Zubeldia não vê o Nestor encaixando na maneira que ele enxerga o futebol. Então, cara, se for bom pra todo mundo, se for num valor desse tipo, né, 7 milhões de euros, cara, eu acho que os ciclos se encerram e faz parte, acontece. O Nestor vai sair pela porta da frente do São Paulo, tem gol em final de Copa do Brasil, assistência no jogo da ida, assistência pro gol do Luciano no Campeonato Paulista, então fez a sua parte e não acho que vai evoluir muito mais assim em relação ao que foi 2023, que foi o melhor ano dele, né? Então, e acho que é o que o Renan Blanco ali passou o comentário, mas acho que foi o Renan Blanco que mandou ali. A questão é realmente reforçar um rival direto, né? Porque agora o Bahia se tornou um concorrente direto às pretensões que o São Paulo tem.
vaga em Libertadores, brigar na parte de cima da tabela. Então vai ter que saber negociar também. Não é liberar por qualquer cascalho, mas chegar pro Grupo City e falar: eu sei que vocês têm dinheiro, então libera aí que a gente vende o Nestor para vocês. Sem falar que ele vai voltar a ser treinador. Cara, eu já disse aqui, eu entendo quem perdeu a paciência com o Nestor. Acho que ele foi muito importante na história recente de São Paulo. Acho que é um jogador que a elenco agrega bastante, tá? É uma boa opção para o banco de reservas. Ao mesmo tempo, um jogador de banco de reservas que possa valer 7 milhões de euros também é tentador. Também é um outro contraponto. Eu gostaria, acima de tudo, que se fosse fazer uma venda, fosse para um time de fora do país, para que não reforçasse um concorrente direto no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, no caso, o Bahia, ou se o Bahia conseguir a classificação para Libertadores, também, eventualmente, na Libertadores. Pessoal falando aqui, não vejo o Nestor com futebol para a Europa. Entendo totalmente também, até acho que, por conta da idade, o Nestor tá com quanto? 24? Pode ser? É isso? 24 anos. Completou 24 agora em agosto. 24 anos. Também já passa a idade para o futebol europeu um pouco. Né? O pessoal, a Europa busca os jogadores, pelo menos para primeiro escalão, desde antes, né? Nem antes dos 20, os caras já estão aqui, tipo abutre, para pegar a carniça e levar, sabe? Mas eu não descartaria, por exemplo, o Nestor numa linha B do futebol europeu, que eu digo assim, na Espanha, por exemplo. Vamos pensar num Villarreal, não descartaria ele num futebol desse, não necessariamente como um titular do time, mas como reserva, né? E eu gostaria mais que fosse uma venda para fora, para você não reforçar um adversário direto aqui. 7 milhões de euros para um jogador que hoje não é titular nem um pouco, não tem a chance como titular, é um valor a ser considerável, né? Eu não me recordo qual foi o valor da venda do Diego Costa, mas se eu não me engano foi mais ou menos nessa linha, né? 7,5, agora eu tô puxando aqui, foi 7,5. 7,5 de euros. Que casa na mesma ideia. Eu era contra, inclusive eram os dois jogadores que eu falava assim, eu acho que a idade já passou pro futebol de primeiro escalão, é isso, foi uma venda pro Krasnodar da Rússia, se vende pra Rússia, futebol ucraniano e por aí do Nestor, por esse valor, faz sentido, né? O meu ponto é assim, eram os dois jogadores que eu batia na tecla, Diego Costa e Nestor, são dois jogadores com identificação com o São Paulo, cresceram na base do São Paulo, foram referência em Cotia, representaram, não eram os mais brilhantes tecnicamente, longe disso, o Diego Costa não era o melhor zagueiro do time, o Nestor não é o melhor meia do time, mas sempre se entregaram, sempre se doaram, bem ou mal, indo bem ou mal no jogo, sempre se doaram, né? Então, assim, eu achava que eram jogadores que poderiam ficar a carreira toda no São Paulo, ali, como uma opção direta, mas quando pinta 7 milhões de euros como base, ali para uma contratação, você fala, caraca, 7 milhões de euros para um reserva é uma grana considerável, pensando no São Paulo precisando de grana. Ao mesmo tempo, tem um outro contraponto que pode ser levantado, que é o seguinte, legal, gastaram vão ganhar 7 milhões de euros com reserva, mas gastaram quase a mesma coisa com Galopo, né? Não sei quantos milhões, 5, 6, não é uma diferença absurda em milhões de euros, né? Gastaram uma puta grana com o Galopo nem no banco de reservas fica. E não tô falando que ele tenha que ficar no banco de reservas, mas para mostrar que da mesma forma que você vende bem reservas, você contrata muito mal. Você faz apostas furadas, você dá tiro no escuro. Então, tudo isso tem que ser pontuado, tem que ser ressaltado. E acima de tudo, no momento da venda, se for para elogiar que tá vendendo muito bem, 7 milhões de euros e tudo mais, como foi a venda do Diego Costa, quando chegou falou assim, não, é 7 milhões e meio. Fala assim, puta, eu gostaria que ele ficasse mais 7 milhões e meio caindo no bolso, vai bem. Entendeu? Então, da mesma forma que a gente elogia, a gente tem que questionar essas contratações. Os Orejuelas da vida, os Galopos da vida, e por aí vai. Porque assim, Vou começar falando aí que o vídeo, praticamente todo fala assim muito de Rodrigo Nestor. Acho que não foi tão falado desde aquele seu gol na final da Copa do Brasil. Cara, é o que eu disse no vídeo anterior, no anterior do anterior. 7 milhões de euros não dá pra negar uma venda por Rodrigo Nestor pela idade, pelo valor. Entendeu? Então, assim, tchau e benção. É muita grana pelo Rodrigo Nestor. E é isso. Você vai reforçar o Bahia. Cara, Bahia, se não conseguir o Nestor, vai conseguir outro. Tem muita bala na agulha. Entendeu? Infelizmente, o Manchester City aporta muito dinheiro no Bahia. Infelizmente, o São Paulo, infelizmente, pro torcedor do Bahia. Com o tempo, eles vão acabar acertando. Como foi com o Botafogo, com o John Texas, que é o que parece aí vai levar uma dobradinha de brasileiro e Copa Libertadores da América.
A gente até tem que torcer por isso, né? Porque o São Paulo entra direto na fase de grupos da Libertadores em 2025. Ainda falando de São Paulo tem grandes expectativas também com o Bobadilla. Acho super correto, porque você tem a volta do Pablo Maia, do Alisson. Aí não sabe se o Gustavo vai renovar ou não, porque aí se não renovar, realmente você tem que contratar mais jogadores de meio de campo. Mas pra mim, o Bobadilla é um jogador ok. O Arnaldo lá venera ele lá, né? Mas pra mim, ok, assim. E, bem, se vier uma proposta desse nível, acho que também tem que vender na hora. O São Paulo tem as suas necessidades financeiras, o São Paulo tem que fazer uma elenco para 2025, o São Paulo tem um fundo de investimento que vai ter que cumprir regras financeiras. Então, assim, vai ser um ano complicado. E ter boas vendas no início do ano para você planejar o ano como um todo é importante, né? Acho que o Bobadilla, assim, um nome. E o nome que todo torcedor pensa aí pra se consegue uma vendinha aí é o do Galopo, né? Porque tá desaparecido e vai continuar desaparecido com o Zubeldia, ainda mais depois daquela entrevista fatídica que ele deu à ESPN, que ele não volta mais mesmo. Então, São Paulo aí com a maior contratação da sua história, né? Gestão Casares, também tem muitos erros, né? Principalmente em contratações. E bem, rezando aí pra alguém vir e dar no mínimo o que foi pago. Acho muito difícil, porque nem em campo ele entra. Mas o que vier, vai, tchau e benção. Infelizmente tem que ser assim. São Paulo tem que abrir a sua folha de pagamento para pensar em investimentos como lá o Wendel, que seria um baita investimento. Vídeo que o São Paulo não precisaria pagar pelo jogador caso espere até julho. Porém, contudo, todavia, entretanto, o salário do cara vai ser uma bagatela. E assim, acho, sinceramente, muito difícil, não impossível. Né? Porque se entrar, como tem se falado aí, que o Cruzeiro vai entrar na parada. O Cruzeiro vai pagar 2 milhões pro Gabigol. Né? Pra pagar 1 milhão e 1 milhão um pouquinho por ainda, assim, tchau e benção. Né? Ou entrar um Atlético, entrar um Flamengo, entrar um Palmeiras, um Botafogo. São Paulo não tem chances econômicas nenhuma. Né? Agora, esportivamente, pro jogador é muito mais interessante jogar no São Paulo. Porque não tem concorrência, amigo. Desculpa, não tem. O Jamal Luiz agora se machucou, nem vai jogar na Irlanda do Norte. O Patrick aí ficou o ano inteiro machucado. O Wellington tá indo embora pra Premier League. Então, amigo, é chegar e vestir a camisa 6, como o próprio Arnaldo disse ontem. Né? Se não, Arnaldo não, tirou, não sei. É um dos rapazes aí que estavam no vídeo de ontem e falaram. Então, assim, é isso. É o São Paulo, aos pouquinhos, né? Verificando o mercado da bola, porque não tem essa grana toda para trazer um Alex Telles, o que seja, um Rafael Veiga, uma Almada, essas coisas assim, Luiz Henrique. Então vai ter que ser na criatividade e na famosa oportunidade de mercado. Agora gostaria que fosse mais na calada, né? Porque rapidamente se descobre hoje o jogador de São Paulo tá atrás, e aí fica aquela novela que a gente sabe dar sempre ruim no final. E aí todo mundo fica com cara de taxa e recebe Santi Longo e Jamal Rios. Então é isso, pessoal. O São Paulo aí se preparando, né? O Michel Araújo voltando aos treinos. Deve já ser a opção no banco para o jogo contra o Bragantino. Fica a dúvida se o Gustavo vai para o jogo ou não. Agora você também tem essa questão do Jamal Luiz machucado. Então assim, São Paulo aí com algumas baixas para o jogo em Bragança. Jogo importantíssimo. Para você tentar aí continuar colado aí com o Flamengo, com o Inter e companhia. Tentar aí, quem sabe, ainda sonhar por um G4. Mas principalmente também porque o Bragantino tá lá na zona de gol, o Bragantino vai precisar do resultado e o São Paulo não, pelo menos historicamente, esse histórico recente que o Bragantino voltou para a Série A do Brasileiro, para o Campeonato Paulista. O São Paulo não faz bons jogos em Bragança Paulista, né? Até ano passado, se não me engano, conseguiu um empate e tal, mas assim, com um time misto, Belém sendo melhor em campo. Tem outro que também desapareceu, né? E bem, vamos ver, né? Vamos torcer aí pra quem sabe o São Paulo quebre mais uma sina. Já quebrou a sina lá da Neoquímica Arena. Então, assim, quem sabe? Mais uma e cairia muito bem, né? E aí o São Paulo continuaria ali na briga lá na frente por vaga na Libertadores. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de colores, uma ótima semana, fim de semana a todos, um ótimo sábado a todos e valeu!